Oi, gente, bom dia para você que está aqui conosco nessa transmissão. Gratidão mais uma vez em compartilhar esse tempo com você. Vamos mergulhar nas Escrituras e deixar as Escrituras mergulhar em nós. Para você que está assistindo depois, em outro horário, boa tarde, boa noite. O importante é você ser bem-vindo a esse canal e compartilhar conosco. Nós vamos crescer juntos hoje através da carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo de número 2, versículos 13 até o 15. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículos 13 ao 15. Você que já está no chat aí conosco, vai nos ajudando nas anotações também, porque isso é muito precioso. Gente, Colossenses está depois de Gênesis e antes de Apocalipse. Depois dessa dica aí, não tem como você errar. Se você errar depois dessa dica, então eu te convido a você vir conosco para o Discipulado Bíblico Online, aprender mais da Palavra de Deus com a gente. Mas vamos começar. É uma alegria muito grande estar compartilhando isso aqui com você. Eu já quero te convidar a você deixar o like no vídeo, porque isso faz com que o YouTube espalhe mais ainda esse conteúdo. Se você tem sido abençoado por esse conteúdo, é muito importante que você também abençoe outras pessoas. E se você não quer deixar tudo na mão do YouTube, além de deixar o like, você compartilha o link. Chama uma pessoa para assistir com você agora mesmo. Eu tenho certeza que vai ser muito edificante. Quero te convidar a você também se inscrever no canal, ativar o sininho para ser notificado todas as vezes que tiver um conteúdo novo. E também, gente, eu quero convidar cada um de vocês a participar da nossa imersão Renovamente. Quinta-feira, toda quinta-feira, às 19 horas, a gente tem uma mentoria ao vivo, um encontro exclusivo pelo Zoom, onde todos os inscritos na imersão Renovamente têm acesso. Tchau, como eu faço para participar? Tem um botãozinho embaixo desse vídeo chamado Seja Membro, tem um nome assim, Seja Membro, onde você participa do clube de membros do canal e tem acesso a todos os conteúdos exclusivos. Se você está assistindo pelo celular, talvez não tenha no celular esse botãozinho, então a gente colocou o primeiro link da descrição desse vídeo, tá bom? Primeiro link da descrição desse vídeo, você vem participar conosco da nossa imersão, onde nós aprofundamos ainda mais os conceitos aqui no Renovamente. Hoje é dia de encontro, com muita novidade, e nós queremos muito compartilhar com vocês. Dá tempo de se inscrever para estar conosco hoje de noite nessa imersão exclusiva. Vamos lá. Colossenses 2, versículos 13 ao 15. Olha o que diz a Bíblia. Como eu estou gravando no celular, eu estou com Bíblia de papel aqui. Não. Normalmente eu leio no celular, eu sempre leio a Bíblia no celular. Em casa, se precisar, eu leio a Bíblia no celular. E no celular tem várias versões, né? Você tem um aplicativo que tem diversas versões. Eu pego as mais atuais para poder ler a Bíblia normalmente. E as Bíblias de papel que eu tenho aqui em casa, todas elas, estou com uma aqui, ó, tem mais duas aqui embaixo, que eu estou meio que fazendo de suporte, então não vou tirar, tem embaixo do celular. Todas as três que eu tenho aqui, elas são com a linguagem bem mais antiga. Então eu vou ler esses 3 versículos e vou comentando um pouco deles em questão de 1 minuto, para caso a linguagem antiga seja inacessível para alguém, vai ser super simples, super tranquilo, tá? Eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Tiago, eu não acordei bem hoje. Ora que melhora. E no final a gente vai orar junto. Eu sei que Deus vai trazer consolo ao seu coração. Vamos que vamos? Colossenses 2, versículos 13 ao 15 diz assim: E quando vocês estavam mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, ou seja, é a primeira palavra, né? Incircuncisão. Quando vocês estavam fora da aliança, é isso que o apóstolo Paulo quer dizer, que vocês estavam fora da aliança, né? Estavam mortos no pecado, fora da aliança. Cristo vivificou vocês juntamente com ele, deu vida a vocês junto com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Em algumas versões vai estar escrito pecado. Talvez você esteja dizendo, poxa, eu nunca ofendi Deus, eu não tive intenção de te magoar, Deus. Ofensas aqui são os pecados, gente. Verso 14. E havendo riscado a cédula de morte que era contra nós, nas suas ordenanças, e que nos era contrária, ele atirou no meio de nós e cravou-a na
cruz. Tiago, o que é essa cédula de morte? Essa cédula de morte é uma sentença no mundo espiritual que nós mesmos assinamos quando nós pecamos. Você pecou, você já tem uma cédula de morte contra você. Tiago, meu Deus, que assustador. O que é que eu posso fazer diante disso? Muito simples. Faz uma aliança com Cristo, porque ele anulou a cédula de morte na cruz do Calvário. Então, quando você faz uma aliança com Cristo, a sua cédula de morte fica anulada. Essa é a importância, né, de você ter Cristo capitaneando a sua vida, porque ele é o único que vai ali rasgar essa cédula de morte no mundo espiritual. Ele tem poder para isso. Então Jesus, ele pega essa cédula de morte, que nos era contrária, uma dívida que nós tínhamos no mundo espiritual, e ele crava na cruz. Aí versículo 15, e despojando, ou desnudando, ou envergonhando principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Tiago, o que são principados e potestades? Eu estou fazendo só essa prévia aqui, gente, porque eu sei que tem pessoas que chegam e às vezes não tem a bagagem da linguística bíblica, né, de alguns termos bíblicos. Principados vem de príncipe, tá? Por exemplo, o Principado de Mônaco, na França, né, que é um território soberano, porque tem um príncipe ali que chefia aquele território. Então, principado tem a ver com príncipe espiritual. Potestade tem a ver com potência, com poder. São duas castas de espíritos malignos com patentes bem altas, né? Imagina que no exército eles têm patente, né? Recruta, soldado, cabo, tenente, capitão, sargento, general, enfim, eu não sei a ordem de cabeça. Então, você sabe que tem patentes que são maiores, né? Um capitão da polícia militar, um capitão do exército, você sabe que ele é uma patente alta aqui no Brasil. Principados e potestades são patentes altíssimas de demônios no mundo espiritual. Dizem até, aqui não é agora não é retirado do texto bíblico, né, mas é de discussão teológica. Dizem que principados e potestades, eles comandam territórios maiores, países ou até continentes. Então, o sacrifício de Cristo envergonha, desnuda, expõe os principados e potestades. Ou seja, Cristo, ele vence os principados e potestades. Então você vem lá, um espírito maligno do mais potente que tiver, ele tem uma sentença contra aquele país, contra aquela nação, contra aquela família, contra aquela pessoa. Jesus vem lá e diz, o meu sacrifício na cruz anula essa sentença, porque eu tenho aliança com fulano de tal. Olha que coisa maravilhosa, não é verdade? Então, esse é um dos efeitos do sacrifício de Cristo. O que eu quero compartilhar com você hoje, de forma bem breve, é o seguinte, observa. Nós vivemos hoje, gente, na era do capital da informação. A gente transicionou no mundo do capital financeiro para o capital da informação. Até 20, 25, 30 anos atrás, o principal capital no mundo era o financeiro. Quem tinha dinheiro mandava em tudo. Hoje, quem manda em tudo, quem tem mais potencial de conquistar as coisas, conquistar clientes, de vender, de alcançar seus objetivos, é quem tem informação, né? Nem sempre quem tem dinheiro tem informação, mas quem tem informação vai conseguir dinheiro em algum momento. Então, hoje existe o capital da informação, tanto que existem grandes discussões de questão de privacidade nas redes sociais, né? Porque você fazendo uso de uma plataforma, numa rede social, aqui a gente está fazendo aqui esse vídeo ou qualquer outra, você faz uma conta, você coloca o seu e-mail, coloca o seu nome, você coloca uma senha, você coloca os seus dados, né? Os seus costumes, a sua prática, eles são rastreados. Você tem ali as redes sociais fazendo um padrão de tudo que você gosta, de tudo que você não gosta, como você gasta tempo. Então, é uma discussão séria na sociedade sobre será que de fato a gente deveria estar entregando os nossos dados ou não. Por quê? Porque a gente vive na era do capital da informação. A coisa mais importante que se tem hoje no mundo é informação. Tanto que tem uma frase que se tornou conhecida nos últimos anos, que é o seguinte: a informação é o novo petróleo. A informação é o novo petróleo. Se você gosta de anotar,
seja no chat, seja num caderno, seja no celular, fazer anotação. Toma atenção nessa frase aí que diz que a informação é o novo petróleo. Pra você ter ideia de como a informação ela comanda os rumos do mundo hoje. Ela comanda destinos bélicos, militares, políticos, sociais, financeiros e de qualquer estirpe, né? E a informação também comanda destinos espirituais. Sabe por quê? A palavra evangelho, ela no grego significa boa notícia, good news, né? Inclusive, essa é uma das inspirações para a conferência de jovens da Lírio Armação, Good News Conference, né? Conferência das boas novas, da boa notícia, da boa informação. Então, evangelho significa exatamente isso. Então, quando você fala assim, o evangelho de Jesus Cristo, literalmente você está falando a boa notícia de Jesus Cristo. E que boa notícia é essa, Tiago? Justamente aquilo que nós lemos agora em Colossenses 2, versículos 13 ao 15, que é a essência de toda a Bíblia, o anúncio do plano de salvação de Deus através do seu Filho Jesus Cristo. Agora é interessante que a Bíblia fala em outros lugares que Jesus, o Cordeiro de Deus, ele foi morto desde antes da fundação do mundo. E aí você pensa, peraí, por que o Cordeiro de Deus, Jesus, ele foi morto desde antes da fundação do mundo? Porque Deus, na sua soberania, na sua presciência, ele já sabia que o homem pecaria, né? O fato do homem pecar não é uma surpresa para Deus. Então Deus prepara um plano para redimir o homem do pecado, para destruir o pecado. O que é que João Batista fala quando ele vê Jesus? Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então a Bíblia é toda sobre um grande plano de salvação de Jesus Cristo para redimir a humanidade. Você vai viver nessa terra 50, 60, 70, 80, 100 anos, mas a eternidade, uma quantidade de tempo sem fim, é o que você vai viver ou com Cristo ou sem Cristo. Então, a nossa vida aqui, ela é muito pequena diante da eternidade que de fato está em jogo. Então, o plano de salvação de Jesus Cristo, de Deus através de Jesus Cristo, seu Filho, ele é realizado na cruz do Calvário. Então, nós temos agora o Evangelho de Jesus, a boa notícia de Jesus, né? Hoje, 13 de maio, se comemora a abolição da escravatura no Brasil, realizada em 1888, através da Lei Áurea, a princesa Isabel, ela promulga uma lei definitiva. Já haviam outras leis em relação à escravidão, limitando a escravidão, por exemplo, lei do sexagenário, escravo que até chegar a 60 anos ele ficaria livre. Embora escravo nenhum chegasse a 60, né, as condições de vida eram muito mais precárias do que hoje. Tinha a lei do ventre livre, então a partir daquela data, todo escravo que nascesse, todo filho de escravo que nascesse já seria automaticamente livre. Até o ponto que vem a Lei Áurea, que literalmente extingue a escravidão no Brasil. Então essa foi uma grandíssima conquista social para o Brasil. O Brasil, inclusive, foi um dos últimos países do Ocidente a abolir a escravidão, e esse foi um movimento que nasceu na Inglaterra, inclusive, né, com pessoas cristãs, por exemplo, William Wilberforce, deputado cristão, abolicionista, David Livingstone, missionário cristão, um dos maiores desbravadores da África, missionário cristão cheio do Espírito Santo, né, e foi se espalhando por todo o Ocidente, chegando até o Brasil e promovendo essa libertação dos escravos. Mas tem uma coisa muito interessante que aconteceu durante muitos anos, que era o seguinte: 13 de maio de 1888 foi ali abolida a escravidão no Brasil. Então, a partir daquela data, todo escravo passou a ser livre. Só que em muitos lugares, principalmente os lugares longe das metrópoles no Brasil, a escravidão continuou normalmente. E aí vocês perguntam, Tiago, por que a abolição da escravatura se deu em 13 de maio de 1888, no século XIX. E mesmo assim, décadas e décadas depois, ainda haviam lugares onde a escravidão rolava tranquilamente, sem nenhum constrangimento. Porque a notícia
da abolição da escravatura não havia chegado naquele lugar, acredite você, né? Se hoje, gente, a gente compra no... Se hoje os correios atrasam para entregar as nossas encomendas, imagine naquela época. Claro que eu estou usando aqui só uma expressão para você, para brincar contigo, para quebrar o gelo. Mas, obviamente, os meios de comunicação daquela época eram muito mais precários do que hoje. E o Brasil, sendo um país de dimensões continentais, acabou acontecendo isso. Os escravos já tinham o direito de ser livres, eles já haviam sido libertos por uma lei de abrangência nacional, mas eles não usufruíam da liberdade apenas pelo fato de não saberem que em determinado lugar, naquela época o Rio de Janeiro era a capital do Brasil, lá no Rio de Janeiro a princesa Isabel havia assinado a Lei Áurea, dando fim à escravidão no Brasil. E isso é muito importante porque quando nós anunciamos o Evangelho, nós estamos anunciando uma liberdade que nos foi dada em Cristo para vencer o pecado, tá bom? Pensa comigo o seguinte aqui, ó. Vamos pegar aqui a criação do mundo. Deus cria o homem é criado em perfeição, não há pecado no mundo. Então nós temos aqui Deus, homem e reino das trevas, tá bom? Deus, homem e reino das trevas. Quando o homem peca, ele passa a se tornar escravo do pecado. Então, algo é mudado. O reino das trevas que está aqui embaixo, agora ó, o pecado escraviza o homem. Deus continua aqui, mas agora o homem está debaixo do pecado. Então, o sacrifício de Cristo vem para recolocar o homem no lugar dele. Então, o homem ainda tem uma luta contra o pecado, mas agora ele tem poder, ele tem força para vencer o pecado através do sangue de Cristo. É muito comum eu conversar com pessoas que falam assim, Thiago, eu sei que eu estou vivendo uma vida errada, mas eu não tenho forças para largar, cara. Eu quero seguir Jesus, mas eu não tenho forças para poder largar isso, eu não consigo. Por quê? Porque a pessoa está escravizada. Ela até quer sair daquela vida, mas ela não consegue. E qual o grande engano que acontece? As pessoas esperam ter forças para sair, né? Não, primeiro eu vou consertar minha vida, depois eu vou para Jesus. Por quê? A intenção, na verdade, é até boa. Porque muita gente pensa assim, se eu for para Jesus, eu vou de corpo e alma, eu vou 100%. Eu não quero brincar com Jesus. Então, primeiro eu vou me consertar para depois ir para Jesus. Só que a única pessoa que te dá força para você, de fato, vencer o pecado é justamente esse Jesus que te oferece salvação. Então, assim, o cristão, ele também tem vontade de pecar. Ele também tem tentações. A carne dele é igual à carne do ímpio, não tem diferença. É carne humana, é ser humano, é tentação humana. Qualquer humano passa. Mas a diferença é que em Cristo nós podemos, primeiro, conhecer, segundo, exercer a nossa liberdade. Tá bom? Então, esse é o grande anúncio do Evangelho de Cristo. Imagina aquele escravo que está lá do interior, né? Já foi promulgada a Lei Áurea, ele não sabe que está livre, você chega para ele e fala assim, fulano, estou aqui te trazendo a notícia que a princesa Isabel, ela promoveu liberdade para todos os escravos do Brasil. Você agora é livre. Então, munido daquela informação, aquele escravo pode se libertar da escravidão daquele fidalgo, né? Daquele senhor escravagista. Então, primeiro, é você saber de uma notícia. Cristo te libertou. Segundo, é você agir em torno dessa notícia. Agora, sabe qual é o problema? É que muitas vezes a gente não faz uso do que Deus nos deu. Deixa eu te dar um exemplo bem claro para você entender. Pensa comigo aqui, ó. Eita, quase a Bíblia cai aqui. Pensa comigo aqui, ó. Imagina que um mendigo, ele passou a vida inteira morando na rua, né? Ele cresceu na rua, ele é um adulto, é mendigo, está em estado de vulnerabilidade social, ele vive de doações de pessoas que passam ali, dão uma moeda para ele, né? Alguma coisa para ele. Vamos colocar que ele tem alguma situação, alguma dificuldade que ele não consegue trabalhar normalmente, ele tem algumas dificuldades ali. E aí, de repente, rapaz, esse mendigo, depois de muitos e muitos anos vivendo na miséria, ele recebe uma notícia. Olha,
chegou aqui uma informação de que na verdade você é filho de um cara que era muito, muito, muito rico. Um cara que era multimilionário. Esse cara morreu e agora no testamento dele você foi citado, você é filho, você tem acesso a uma grande herança. Esse cara do nada, ele saiu do estado de ser um mendigo, uma pessoa em vulnerabilidade social, para ter acesso a uma grande herança, tá? Deixa eu te fazer uma pergunta. Aquele mendigo desse exemplo, ele passou a ser filho do multimilionário quando ele soube da notícia ou quando ele nasceu? Quando ele nasceu. Ele é filho a partir do momento que ele nasceu. Independente de ter, mas não assumiu, não assinou o documento. Não, ele é filho. Como é que fala? Concebeu é filho, né? Desde o momento da concepção. Mas ele viveu a vida inteira sem saber daquilo. Então agora ele foi informado de algo que ele já era, né? O que é que o Evangelho faz conosco? Ele informa o amor de Deus através de Jesus e nos dá um espírito de adoção. Agora pensa comigo, aquela notícia não muda totalmente a vida do mendigo. Imagina duas situações. Primeira, o mendigo sabe da notícia e pensa, isso aí deve ser mentira, deve ser uma pegadinha, né? Deve ser alguém querendo brincar comigo aqui. Então eu vou ficar aqui na minha mesmo, vou continuar como mendigo o resto da vida. E a outra situação é aquele mendigo que se alegra com a notícia, sabe da situação dele e vai correr atrás e tem acesso àquela herança e muda de vida. Essas duas situações são muito parecidas com situações que nós vivemos no mundo espiritual. Porque quando nós recebemos a notícia do Evangelho, nós temos duas opções. Ou nós continuamos a viver da mesma forma, ou nós passamos a viver de uma forma transformada que o Evangelho nos proporciona. Então, nesse exemplo em particular, não adiantaria aquele homem deixar $1 bilhão para esse mendigo se ele não acreditasse na notícia. Entende? Agora, não, Thiago, mas eu já acredito no Evangelho, eu acredito em Jesus, eu amo Jesus, olha o coraçãozinho aqui, #I love you Jesus, mas muitas vezes a nossa atitude demonstra que nós não fazemos uso dessa liberdade em Cristo. Eu vou te dar um exemplo mais factível ainda, embora apenas um exemplo hipotético. Talvez Bill Gates seja o mais rico do mundo e um dos mais ricos do mundo, mais famoso, né? Sai ali a lista dos mais ricos do mundo, todo ano quando ele não está em primeiro, está em segundo, terceiro, aí ficam trocando, né, de lugar ele, o Warren Buffett e o Jeff Bezos da Amazon agora, os mais ricos do mundo. E aí imagina comigo, Bill Gates, um dos caras mais ricos do mundo, ele faz um depósito bancário para você de $1 bilhão. $1 bilhão. Ele abriu uma conta poupança, ele colocou ali $1 bilhão para você agora mesmo. Você está endividado com seus boletos, com seu cartão de crédito, com parcela do carro, com aluguel, com outras dívidas. Você está aí completamente sugado, né? Nesse tempo de tanta crise financeira, você está precisando de um respiro e de repente você sabe da notícia, Bill Gates depositou $1 bilhão na sua conta. A pergunta é, você vai continuar passando o maior perrengue que você está passando hoje ou você vai minimamente pegar parte daquele valor para poder sanar suas dívidas? Eu tenho certeza que você pode ter dívidas enormes, mas você não está devendo $1 bilhão, né? Se você está me assistindo agora e está devendo $1 bilhão, se você deve $1 bilhão é porque você tem algum recurso aí. E eu vou te pedir para você me patrocinar. Faz um super chat aí, gente. Inclusive tem como é que fala? Essa opção no chat, não sei se você sabe, né? Você mandar um super chat, você coloca um valor e aí o seu comentário fica em destaque em um determinado tempo. Você pode fazer isso aqui no canal, inclusive, no Superchat, canal da igreja também. Basta ter uma transmissão, tá disponível assim um cifrãozinho embaixo do seu chat, aí você clica e faz uma doação, né? Então eu gostei desse conteúdo, vou fazer uma doação aqui. Muita gente faz isso. Então imagina, né, que você está aí com a dívida de $1 bilhão, perdão, com qualquer dívida e recebeu $1 bilhão. O que é que você faz?
Obrigado, Senhor. O Senhor ouviu minhas orações, é um milagre. Vou dar testemunho na igreja, vou gravar DVD, mas antes eu vou lá sacar o dinheiro e eu vou pagar as minhas dívidas. Seria muito tolo você perder casa, perder carro, a luz da sua casa ser cortada, a água ser cortada, o cartão de crédito não ser pago, sendo que você tem dinheiro para pagar. Agora, muitas vezes, essa é a nossa atitude face ao Evangelho. O que é o Evangelho? É um depósito infinito de liberdade que Jesus faz na nossa conta bancária espiritual. O Evangelho é um depósito infinito que Jesus faz na nossa conta bancária espiritual. Só que o problema é que muitas vezes a gente não saca essa liberdade, sabe? Nós precisamos usufruir da nossa liberdade em Cristo. Porque fora de Cristo, qualquer liberdade se torna libertinagem e escravidão. Fora de Cristo, toda liberdade se torna libertinagem e escravidão. Agora eu quero encerrar com você falando a seguinte coisa. Lembra que eu pedi para você anotar, ou no chat, ou no caderno, ou no celular, que informação é o novo petróleo, que é a coisa mais preciosa do mundo hoje, que hoje é melhor você ter informação do que você ter um poço de petróleo? Na verdade, eu quero te levar além e te dizer que saber o que fazer com a informação é de fato o novo petróleo. Saber o que fazer com a informação é de fato o novo petróleo. Pega essa aí. Se alguém chegar para você e falar assim, informação é o novo petróleo, você fala, não. Saber o que fazer com a informação é o novo petróleo. Sabe por quê? Se você tem uma informação e você não sabe o que fazer com ela, é a mesma coisa de você não saber. Né? Existem, inclusive, as pessoas estão começando a dar uma nomenclatura, na verdade, a reclassificar os novos analfabetos desse tempo. Porque os novos analfabetos desse tempo não são aqueles que não sabem ler. São aqueles que sabem ler, mas não leem. Imagine uma pessoa que é um analfabeto ou analfabeta, ela não sabe ler. Então ela não lê livro nenhum. Ela só escuta uma rádio, escuta uma televisão, ela está ouvindo uma live, né? Ela ouve comentários de pessoas, ela até vai para uma sala de aula e ouve um professor, mas ela não sabe ler. E outra pessoa sabe ler, mas não abre nenhum livro para ler. Tem alguma diferença, gente? Não tem. Por quê? Porque aquele que foi alfabetizado não está fazendo uso da habilidade de ler e escrever. Então, ter uma informação e não saber como utilizá-la, não saber o que fazer com ela, é a mesma coisa de não ter uma informação. E, Tiago, por que você está falando isso? E aqui eu encerro o nosso vídeo. Porque liberdade não é apenas uma questão de denúncia, é uma questão de ensino. Vou te contar uma história que é muito curiosa. Os livros de história, os historiadores nos mostram que no tempo da escravidão no Brasil, quando os escravos começaram a ser libertos, sabe qual era normalmente a primeira atitude de um escravo liberto? Pasme você, a primeira atitude de um escravo liberto, a escravidão no Brasil, muitas vezes era comprar outro escravo. Sabia disso? Bastante curioso, né? Pessoa ali escravizada a vida inteira, provavelmente não gostava da escravidão, lutava contra a escravidão, e quando era livre da escravidão, recebia a carta de alforria, a primeira coisa que essa pessoa fazia muitas vezes era comprar um escravo. Por quê? Porque ela mudou de condição, mas ela não mudou de mentalidade. Ela mudou de condição, mas ela não mudou de mentalidade. O que Cristo quer fazer com você é tanto te mudar de condição, quanto mudar a sua mentalidade. Como é isso, Tiago? Cristo muda a sua condição quando ele te tira de um lugar de condenação, onde o seu destino seria o inferno, e ele agora te dá um destino de salvação. Você de condenado passou a ser salvo, mudou sua condição. Só que muitas pessoas saem de condenado para salvo, de condenada para salva, mas permanecem com a mesma mentalidade de escravo. Sabe por que os escravos, a primeira coisa que eles faziam era comprar outro escravo? Porque era a única coisa que eles sabiam.
né? Era um sinal de ascensão social. Eu saí de escravo, agora sou um senhor de escravo, né? Porque ninguém lhe ensinou diferente. Então, mais do que denúncia, liberdade, libertação é uma questão de ensino. Cristo, ele quer te libertar, ele quer te ensinar, porque você precisa saber fazer bom uso dessa informação, dessa boa notícia do Evangelho, good news, boa notícia de que Jesus pagou a dívida de morte que havia contra a sua vida e que você agora é livre. Você provavelmente, eu penso que a maioria das pessoas já tem assistido diversos devocionais que nós temos feitos, já tem acesso a esse canal. E talvez até você esteja aqui assistindo pela primeira vez, mas em algum momento você já ouviu falar de Jesus. Mas a grande questão é, o que você vai fazer com a boa notícia de Cristo? O que você vai fazer com a boa notícia que é o Evangelho de Jesus? Tem uma frase bastante interessante do Novo Testamento que diz assim, o que dirão de Jesus chamado Cristo? Né? O que é que você vai fazer a respeito disso? Porque tudo que te é passado é uma informação, é um instrumento, é uma ferramenta, é uma preparação de Deus para você. Mas nessa manhã, ou se você estiver assistindo pela tarde ou pela noite, nesse momento, Deus está trazendo um desafio para você. O que você vai fazer com aquilo que eu te dei? Queridos, hoje é 13 de maio, hoje nós comemoramos a abolição da escravatura, mas infelizmente nós vivemos num país onde a grande maioria das pessoas é livre socialmente, mas é escrava na sua alma, é escrava no seu interior. Nós vivemos num país onde a liberdade financeira avança, a liberdade social avança, a liberdade sexual avança, a liberdade ideológica avança, mas infelizmente as pessoas continuam acorrentadas dentro de si mesmas. Né? Eu poderia até citar alguns nomes aqui, mas infelizmente essa plataforma está tão chatinha que você cita um nome e o vídeo cai o engajamento total. Mas você sabe das principais enfermidades físicas e emocionais que tem atingido a nossa geração e que tem batido recordes e mais recordes e mais recordes no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Eu quero te convidar a você fazer uma reflexão do que você está fazendo com o que Deus te deu. E eu quero ampliar essa questão, não apenas para a sua salvação, não apenas para a sua liberdade, mas também para o seu chamado, também para o seu talento, também para aquilo que Deus colocou como um sacerdócio na sua mão. Seja uma família que Deus te deu e você ali é um sacerdote, uma sacerdotisa na sua família. Seja uma empresa que Deus te deu, ou na condição de proprietário, de empresário, ou na condição de funcionário. Você pode ser um funcionário, mas precisa entender que Deus te deu aquela posição, aquela empresa, aquela oportunidade, e você precisa fazer bom uso disso. Você precisa abraçar essa oportunidade que Deus te deu. Lá em Efésios a palavra de Deus fala, nós precisamos aproveitar bem todas as oportunidades, todos os dias. Você precisa fazer a coisa certa com o que Deus te deu. E sabe qual é a melhor fonte para você saber o que fazer com o que Deus te deu? O próprio Deus. É por isso que você precisa ter um relacionamento com Ele, porque senão você corre o risco de desperdiçar tudo que Ele te deu. Você corre o risco de passar fome tendo bilhões no banco, como o exemplo que a gente deu. Você corre o risco de receber a notícia de uma herança que foi dada para você e permanecer no estado de miséria espiritual. Eu oro e desejo profundamente que essa transmissão seja um despertar na sua vida e você venha de fato experimentar a abolição espiritual que Cristo já te entregou na cruz do Calvário. Amém? Gente, bom demais conversar com você nesse tempo. E eu quero agora orar contigo. Não apenas orar por você, mas orar com você. Eu quero que você ore comigo nesse tempo. E nós vamos clamar para que Deus possa estar aprofundando essa mentalidade, essa semente dentro de você.
Senhor Deus, nós te agradecemos por essa palavra, nós te agradecemos por esse ensinamento, nós te agradecemos por esse entendimento, Pai. Nós recusamos sermos obesos espirituais, pessoas que acumulam informação, mas nunca tomam atitude. Pai, nós, no nome de Jesus, eu oro com meus irmãos e irmãs que estão aqui me assistindo, com todas as pessoas que estão em fé agora me ouvindo, eu me uno a eles. E eu oro, Senhor, para que nós possamos experimentar não apenas uma mudança de condição, mas também uma mudança de mentalidade. Nós precisamos disso, Pai. Nós te queremos como nosso Pai, como nosso mentor, como nosso treinador, como nosso pastor, como nosso líder. Nos ensina, Pai. Nos ensina. Nos leva, meu Deus, a termos corações abertos, mentes disponíveis para entender a sua vontade e cumprir a sua vontade. Senhor, nós não queremos mais desperdiçar aquilo que o Senhor nos deu. Nós confessamos que até aqui, que até hoje, nós desperdiçamos alguma coisa. Mas nesse momento nos colocamos em posição de realmente utilizar aquilo que o Senhor nos deu e de desfrutar do que o Senhor nos fez. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Gente, muito bom compartilhar desse tempo com você. Uma alegria muito grande para todos que estão nos assistindo, você que está comentando no chat também. Se você chegou depois, dá like no vídeo. O vídeo fica salvo, você pode pegar no início, caso você tenha chegado na metade. Se esse conteúdo te abençoou, compartilhe esse conteúdo. Vem participar da imersão Renovamente aqui. E eu quero te fazer um pedido especial, é claro, como sempre. Deixa um comentário nesse vídeo, sabe? O chat fica salvo, mas a aba comentários é outra. Para você dar um feedback, você tranquilamente, simplesmente falar o que você pensa sobre isso. Como esse conteúdo te abençoou. Se você tem um testemunho nisso e quer contar, olha, minha vida era assim, 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 quando eu entendi essa coisa, isso na minha vida mudou. Isso é muito bom e pode ter certeza que também nos edifica bastante, tá bom? Deixa um comentário aqui e vem com a gente para o grupo do Telegram, cujo link está na descrição desse vídeo. Gente, feliz 13 de maio e que o Senhor possa trazer liberdade a cada um de nós e a todos na face da terra, até os confins da terra. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Beijo grande, shalom no coração de vocês e até a próxima. Tchau, tchau.